Oi, galera do FTG, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre críticas e objeções nas redes sociais. Eu sei que vocês tiveram uma aula com a Daisy no ciclo passado, falando um pouco mais sobre diagnóstico e as objeções do cliente. Isso é muito importante para você gerir melhor o seu negócio e se antecipar também às necessidades que o seu cliente vai te provocar. Porém, a gente também precisa estar atento às nossas redes sociais e preparado para as críticas e objeções que podem surgir por lá também. Então, nesse vídeo, nós vamos entender como funcionam as críticas e objeções nas redes sociais. Nós vamos descobrir também que existem alguns perfis de comentários nessas redes sociais. Nós também vamos aprender como lidar com cada tipo, cada perfil de comentário e como tirar uma situação proveitosa disso tudo, tá? Então, o tema hoje é muito interessante, tem bastante a ver com a questão da gestão da crise. Espero que você fique ligadinho no conteúdo que nós preparamos nesse vídeo, porque vai te ajudar muito na hora de gerir os seus comentários e de se preparar para críticas futuras ou crises que possam vir a acontecer com qualquer negócio. Antes de continuar esse vídeo, eu quero saber, será que você está preparado para receber críticas? Nem todas as críticas estão relacionadas à sua pessoa ou à sua competência. Mas ninguém mais do que você sabe o quanto você se dedica e o quanto você está apto a realizar o seu trabalho. Outra coisa, as redes sociais é um lugar onde as pessoas tendem a ter mais coragem. Então as críticas às vezes são intensificadas. Não ignore as críticas, mas leve-as em consideração. Não com a intensidade que elas são expostas, mas com a intensidade que você entende que vai ser útil para te fazer melhorar algo ou alguma coisa, ok? Mas esse recado é para lembrar que você precisa estar preparado a lidar com críticas, porque nas redes sociais elas acontecem o tempo todo, com todo mundo, e você não é privilegiado. É muito importante que vocês tenham em mente alguns conceitos. Por exemplo, liberdade de expressão. Vivemos numa época em que a liberdade de expressão ela tem sido muito valorizada. Todo mundo tem procurado se expressar, procurado dar a sua opinião nas redes sociais, e isso não é problema. Esse é um direito de todo ser humano e ele deve ser exercido com democracia, tá bom? Então, estamos sujeitos a ter opiniões diferentes nas nossas redes sociais, nós precisamos aprender a lidar com isso. E também estamos sujeitos a expressar as nossas opiniões quando nós discordamos ou concordamos com algum assunto ou com algum posicionamento. Todo mundo tem o direito de se posicionar. Então, vamos celebrar a liberdade de expressão e entender que ela é um privilégio e não uma ameaça, tá bom? Discussões contrárias às nossas são saudáveis, não só para o nosso crescimento, mas também para o crescimento do nosso público, o crescimento de quem está ali discutindo com a gente. O que não pode é desrespeitar o nosso público ou ser desrespeitado nas nossas redes sociais. Outro conceito que eu quero trazer para vocês é o de crime cibernético. O que é o crime cibernético? São crimes que são provocados por hackers, pessoas que disseminam vírus, que vendem listas de e-mails ilegais, sem autorização, pessoas que disseminam comentários e discursos de ódio nas redes sociais. Isso é configurado como um crime cibernético. Então, se você sofrer algum tipo de ameaça, de discurso a ódio, se tiverem disseminando algum conteúdo de ódio em relação a você, seja por outras redes sociais que te envolvam uma figura pública que você viu, você pode denunciar, porque isso é um crime cibernético. Além do crime cibernético, existe também o cyberbullying. O que é o cyberbullying? Cyberbullying são práticas cometidas por pessoas que querem te hostilizar, assediar, disseminam conteúdo relacionado a ódio, preconceito ou violência na sua rede social ou falando da sua rede social ou da rede social de qualquer pessoa, né? Isso também já é considerado um crime e já tem também as suas penalidades. Então, você precisa entender esses conceitos e saber que você não está desprotegido. A lei está a seu favor e se houver algum caso de agressão verbal, discurso de ódio,
preconceito, ofensas pessoais, você pode denunciar. É importante a gente destacar esses conceitos porque algumas discussões não precisam ser tão polemizadas, enquanto outras já precisam ser bem levadas a sério. Não é seu dever responder, e a gente vai ver isso mais pra frente. Mas por que será que pessoas que não gostam da gente, pessoas que não admiram o nosso trabalho, estão nos seguindo para trazer para a gente palavras de desânimo, críticas ou argumentos que às vezes não são verdadeiros? Por que que isso acontece? A gente tem que entender o seguinte: a rede social é uma rede livre e com o crescimento dela, hoje as pessoas tomaram uma coragem de se manifestar que pessoalmente às vezes essa coragem não vem à tona. Da mesma forma que o digital ele nos viabiliza muitas coisas boas, ela também traz os lados negativos. Então, muitas pessoas se mascaram ou usam perfis fakes, ou até mesmo o próprio perfil começam a utilizar discursos que não usariam se estivessem na sua frente presencialmente, mas que por estarem nas redes sociais sentem uma certa tranquilidade a expor de forma mais agressiva ou até implicante para falar do seu negócio ou da sua pessoa. Fique atento a personalidades que são mais tempestuosas, mais explosivas. Preste atenção se elas comentam muito nas suas redes sociais, porque elas têm uma grande tendência de prejudicar a sua reputação. Então você já pode começar a trabalhar com elas no privado, conversando com elas mais pessoalmente, fazendo uma ligação para evitar e se antecipar que outras coisas aconteçam futuramente. Essas pessoas geralmente manifestam esses sentimentos porque, na maioria das vezes, elas estão mal resolvidas consigo mesma. Existe até um conceito de projeção, que é de Freud, que fala que, não sou psicóloga, tá, gente? Mas já ouvi falar sobre esse termo, que fala que nós tendemos a rejeitar ou agredir pessoas que possuem características das quais nós também possuímos, mas repudiamos. Então, pessoas que às vezes enxergam os defeitos delas em nós, tendem a nos agredir ou a nos atacar por isso, não só nas redes sociais, mas também no dia a dia, na nossa rotina pessoal, nos nossos relacionamentos. Esse também já é um fator de alerta para que você possa identificar se existem clientes que demonstram essa personalidade para que você já possa trabalhar um diálogo mais próximo, mais afetivo com ele e trazer esse cliente para o seu lado, ao invés de deixar que ele, em algum momento no futuro, se volte contra você. Outros motivos que podem trazer haters para as nossas redes sociais: inveja, concorrência que é insegura ou infantil pode criar perfis fakes para prejudicar o seu negócio, pessoas que ficaram magoadas por alguma situação, algum relacionamento com você no passado e ainda não conseguiram superar isso, e pessoas que se sentem ameaçadas por você ou pelo seu negócio. Não estou aqui, gente, querendo criar para vocês um sentimento de perseguição, tá? Nenhuma neura. São só algumas teorias para justificar o motivo de tantos haters nas redes sociais. Mas existem vários motivos, a gente nunca sabe. Pode ser que tenha um disseminador de ódio por aí que nem te conheça, mas que vai lá para tentar te provocar na rede social. Para saber lidar, para saber ter um bom comportamento, saber como reagir aos comentários nas nossas redes sociais, a gente precisa, antes de tudo, identificar os tipos de pessoas que comentam, os perfis de pessoas que estão lá interagindo com a gente nas redes sociais. Eu vou falar aqui hoje de 3 perfis que eu consegui identificar para a gente trazer para a nossa realidade. O primeiro deles é o perfil do argumentador. O argumentador é aquele que está na sua rede social, que gosta do seu trabalho, que consome seu serviço ou seu conteúdo, mas em algum momento ou em alguma situação ele ficou insatisfeito ou ele discordou de alguma opinião ou algum posicionamento que você trouxe à tona. Essa pessoa, ela geralmente não está mal intencionada, mas ela vai fazer questão de deixar o comentário nas redes sociais porque ela tem um senso de justiça mais aguçado, ela gosta de se pronunciar, gosta de utilizar seu direito de liberdade de expressão. Então, essa pessoa, ela vai ter um discurso, às vezes, contrário ao seu, mas ela vai ser mais passiva, ela vai ser mais argumentativa, ela vai tentar te convencer de algo. Então, esse tipo de perfil não chega a ser um hater ou uma ameaça pra gente, muito pelo contrário.
Daqui a pouco nós vamos entender como lidar com cada perfil e você vai ver que esse é o perfil que pode trazer um bom retorno de engajamento. O argumentador, muitas das vezes, pode até estar com a razão. Pode ser que aconteceu alguma coisa com ele no momento de atendimento e ele vai trazer para você. Mas provavelmente a última coisa que ele vai fazer é trazer à tona nas redes sociais. Esse vai ter a tendência de te chamar no privado pelo WhatsApp ou de te mandar um direct falando sobre a insatisfação dele. Em um ou em outro caso, ele vai remoer isso e aí quando você postar, fizer algum conteúdo relacionado a um assunto que trouxe para ele essa insatisfação, ele pode reivindicar. Então, em alguns casos, essa pessoa pode até estar correta, pode até estar ferida. Então, você precisa tratá-la até com mais carinho, que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? O outro perfil que nós temos é o do crítico. O crítico já é um pouco mais polêmico. O perfil que costuma ser mais crítico, ele vai fazer críticas bem ofensivas em relação à marca ou à pessoa. Ele pode falar que você está mentindo, ele pode falar que você diz ser uma coisa que não é, ele pode falar que os seus funcionários são incapazes ou que você é boa, mas que os seus subordinados não atendem às expectativas. Ele pode fazer uma série de questões de comentários, mas ele também pode falar do seu pessoal. Ele pode questionar o seu cabelo, pode questionar o seu peso, pode questionar a sua cor, pode questionar a sua identidade visual, os seus conteúdos, pode falar que o seu conteúdo tá ruim. Ele pode fazer críticas que ferem o nosso lado pessoal, o nosso lado emocional. Então, geralmente, são pessoas que são mais polêmicas, que vão na rede social mesmo para fazer uma briguinha, para fazer um barulhinho. Então, os críticos não chegam a ser os haters, mas eles podem te dar aí uma certa dor de cabeça na hora de comentar no seu conteúdo ou de avaliar o seu conteúdo no Google, por exemplo. Porque a gente está falando aqui, focando no Instagram, focando na rede social que a gente mais fala, mas ele pode também estar no YouTube, pode estar no Facebook e principalmente no Google Meu Negócio, que é a rede social onde as pessoas mais deixam avaliações. Então, se você não está olhando as suas avaliações no Google Meu Negócio, sugiro que olhe, tá? Acompanhe de perto e utilize os conceitos que nós vamos estar passando nesse vídeo, aplique-os também nos comentários do Google Meu Negócio, tá? Você vai ver que vai ter grande diferença, que vai ter um resultado muito legal. Tanto para a visibilidade do seu negócio, porque ele vai aumentar no ranking do Google, quanto para as suas redes sociais. Então, Aline, você fica falando de hater toda hora, você já falou do argumentador, já falou do crítico, agora vamos falar do hater. O hater é aquela pessoa que está na internet para disseminar o ódio, são os chamados odiadores. Essa é a definição de hater, odiador. Então, geralmente essas pessoas, elas só querem tirar a sua paz. Elas estão focadas em te irritar. E tudo que elas querem é que você responda, que você reaja com agressividade ao que elas estão falando ao seu respeito. E nem sempre elas estão trazendo alguma crítica. Muitas das vezes elas estão simplesmente disseminando ódio, tipo, fazendo uma ofensa mesmo, colocando conteúdo de baixo calão, ofendendo, tá? Não acontece só com famosos, acontece também com pessoas reais e com negócios e empresas. Então, os haters são os odiadores. Nós vamos, nesse vídeo, aprender a lidar com esses 3 perfis de pessoas, para que você, antes de tudo, saiba identificar qual que é o tipo de perfil e não aplicar, por exemplo, uma reação que você teria que ter com um hater a um argumentador, porque isso vai fazer você perder um cliente, né? Então, a gente tem que saber lidar com cada perfil de comentário, de reclamação nas nossas redes sociais, para saber tirar proveito para nós mesmos, tá? Vai falar aqui também, gente, que se prevenir contra os comentários negativos não é deixar de se posicionar. Muitas das vezes, você, para aproximar mais do seu público, vai precisar se posicionar em alguma situação ou em relação a algum tema, em algum momento pode ser necessário. Saiba fazer isso com respeito e com sabedoria. Se você, em algum momento, precisar se posicionar, mas não souber como reagir, procure um profissional, uma pessoa que já é especialista em redes sociais, para te ajudar nesse sentido. Então, gente, nós já entendemos quais são os perfis que a gente vai identificar nas redes sociais
E agora nós vamos falar sobre quais ações a gente vai tomar com cada perfil, com cada tipo de comentário, com cada tipo de crítica, com cada tipo de argumento. Então, o que você vai fazer quando você recebe um argumento na sua rede social que é contrário ao seu, que é contrário à sua opinião, que é contrário ao seu trabalho? Se você achar necessário, você vai contra-argumentar. Com a mesma educação que você recebeu o comentário, ou até mais educadamente, você vai expor também a sua opinião. Você pode mostrar que você se preocupa com a opinião dela, falar que entende a insatisfação dela, que lamenta a insatisfação dela. Você pode usar termos como nos desculpe, lamentamos o ocorrido, lamentamos sua insatisfação, que pena que você não ficou satisfeita. E contra-argumentar depois disso. Você está argumentando, mas você está mostrando para o seu cliente que você também tem preocupação com o bem-estar e que tem preocupação em relação à opinião dele com o seu negócio. Então, você precisa mostrar essa preocupação com educação e muita serenidade, se for preciso. Lembrando que praticamos a liberdade de expressão e que todos têm o direito de se expressar, tá? E o que você pode fazer para reverter a situação? Você pode oferecer um benefício para aquela pessoa que está comentando ali. Nós podemos te oferecer uma cortesia, como um pedido de desculpas, ou gostaríamos que você viesse nos visitar, ou até mesmo você pode fazer uma ligação para a pessoa. Em alguns casos, nem sempre é aconselhável só responder nas redes sociais. Deixa seu comentário lá nas redes sociais, mas entre em contato com a pessoa, faz um telefonema, mostra que você realmente se preocupa, que você realmente preza pelo atendimento com ela, tá bom? E vale lembrar o seguinte: quanto mais comentários tem o seu post, melhor é para o seu engajamento. Sejam eles negativos ou positivos, o Instagram não filtra isso. Quanto mais comentários, mais engajamento do seu conteúdo, mais ele vai mostrar isso para o seu público, ok? Então, se for uma discussão saudável, vale a pena alimentar uma conversa, um bate-papo saudável com o seu cliente naquele conteúdo. Mantenha lá nos seus comentários o desenrolar da situação. É claro que você não vai ficar enchendo linguiça ou estendendo um assunto só para ter mais comentários, mas quanto mais comentários tiver, melhor. Vale lembrar que esse argumentador, se ele ficar satisfeito com o retorno que você der para ele depois que ele apontou uma crítica, provavelmente ele vai voltar lá e vai fazer um comentário positivo em relação a você e ao seu trabalho. E agora, como lidar com os críticos? Bom, os críticos geralmente são mais polêmicos, um pouquinho mais briguentos, um pouquinho mais implicantes, mas às vezes podem ter ali um fundo de razão. Então, antes de tudo, você chegou na sua rede social, se deu com um comentário que te chateou, que te irritou ou que te provocou, respira fundo, não responda no momento da ira, não responda no momento da raiva, porque isso pode fazer com que você coloque um comentário, às vezes, arrogante ou ignorante, ou você vai responder no mesmo nível do crítico e vai acabar manchando a sua reputação por causa de um momento de ira. Então, respira fundo. Se não tiver condições de responder aquilo no dia, deixa para responder no outro dia e deixa para você responder no momento em que sua mente estiver fria, que sua mente estiver fresca, que você possa responder com argumentos e fatos, ao invés de querer ganhar uma discussão, tá bom? Então, se for algum comentário que tocou no seu pessoal, tocou na sua ferida, te irritou ou te causou algum certo incômodo, não responda na hora, espera um tempo, depois você vai lá, quando a cabeça estiver mais fria, quando você estiver mais calma, tiver pensado numa resposta legal, uma resposta que não vai ser ofensiva, mas que também não vai manchar a sua reputação, aí sim você vai lá e responde esse comentário. E os críticos, geralmente, eles têm esse dom de provocar a gente, então fica muito atento a isso. Nesse momento de reflexão, tente se colocar também no lugar do crítico. Procure entender o que fez ele colocar aquele comentário lá. Será que essa pessoa está bem consigo mesma? Será que essa crítica é realmente em relação a mim ou é uma pessoa que está ferida e viu no meu conteúdo uma forma de expressar sua raiva? Será que essa pessoa é meu cliente, é meu público? Qual que é a atenção que eu devo dar para essa pessoa? Coloca tudo na balança, avalia antes de responder, para que você possa dar uma resposta mais sábia possível. Geralmente, os comentários que estão com muita agressividade ou comentários que nos ferem, geralmente é porque
vem de pessoas feridas, pessoas magoadas, pessoas machucadas. E se você responder essa pessoa com uma mensagem de amor, uma mensagem de paciência, você vai desarmar essa pessoa e ela vai ficar sem ter o que dizer para você. Porque na maioria das vezes eles estão esperando o argumento seu, um ponto para vocês começarem a discutir. Quando você faz isso, você vai desarmar o seu público. Outra coisa que vale também para todos os tipos de comentários, não apague. Quem faz isso demonstra que está se sentindo ameaçado ou que está sendo realmente incoerente e não quer ser exposto pela verdade. Se for uma crítica negativa, deixa lá, tenta responder com a maior educação possível, porque quando as pessoas avaliarem a sua resposta e o comentário do crítico ou do argumentador, elas vão ver que você não tem receio de responder, que você também não tem receio de críticas, porque você tem sim segurança em relação ao serviço que você oferece. Então, isso também conta como ponto positivo para você, serve de testemunho para o público que está lá, só observando, aquele público que fica caladinho, que não interage, mas que vê tudo da gente. Então, não apague os comentários, assuma os seus erros. Se você cometeu algum erro, principalmente em relação aos seus clientes, assuma os seus erros em público. Exponha o erro e mostre o que você está fazendo para reparar esse erro. Por que é importante? Porque um cliente insatisfeito, ele pode causar um reboliço na sua rede social ou até mesmo na rede social dele e vai engajar uma série de pessoas que vão ficar a favor dele. Se você não se expõe, se você não se manifesta, você também está dando motivo para a pessoa achar que você não sabe o que fazer em relação a isso. O que demonstra profissionalismo? O profissional de verdade, ele vai lá, vai gravar um vídeo, vai colocar no IGTV e vai falar, olha, gente, eu realmente cometi um erro. Nós não costumamos cometer esse tipo de erro. Tá aí os nossos clientes que podem provar. Estamos fazendo isso, isso e isso para reparar essa situação. Por que isso é importante? Porque isso demonstra, da sua parte, humildade. E o público gosta de pessoas que são humildes e que procuram melhorar. Pensa comigo, qual será o profissional que vai ser mais admirado? Aquele que comete um erro e tenta abafar a situação? Ou aquele que comete um erro, assume o seu erro e dá a volta por cima? Não omita, não fuja das suas responsabilidades. Seja autorresponsável com o seu negócio e com você. Não se esqueça de manter sempre uma conversa amigável, de procurar usar argumentos para reverter a situação ao seu favor. Não se esqueça disso. Um case que eu deixei de exemplo na apresentação para vocês é o da Chata de Galocha, uma blogueira aqui de Minas Gerais que lançou uma linha de cosméticos e um dos produtos dessa linha trouxe uma reação alérgica para a Maísa, da televisão. E aí o que aconteceu? A Maísa foi lá no Twitter, expôs a situação, expôs a alergia, falou da insatisfação dela em relação ao produto. O que a Chata de Galocha fez? Se posicionou, recolheu os produtos, se dispôs a fazer a troca para todo mundo que teve a reação alérgica, propôs trocar em outro tipo de produto, tirou esse produto que estava causando uma reação alérgica do mercado, assumiu que foi um erro de comunicação, que eles precisavam informar que ele poderia causar essa reação, e depois de tirar o produto do mercado, depois de ressarcir as pessoas que foram prejudicadas com esse produto, se desculpou e seguiu em frente. Às vezes esse é o melhor a ser feito. Pedir desculpas e seguir em frente. E uma outra coisa que também nos ajuda a seguir em frente, que nos ajuda a manter a nossa autoridade, são os depoimentos dos nossos clientes. Por isso, a gente vai continuar batendo na tecla. Peça depoimentos. Ouviu uma pessoa falar que adorou no seu salão, filma. Posso filmar você falando? Aproveite cada depoimento positivo em relação ao seu serviço, porque isso vai elevar a sua autoridade e depois para derrubar isso vai ser muito mais difícil, ok? E os odiadores? Como nós vamos lidar com os odiadores? Pois é, esses a gente realmente não tem muito o que fazer com eles, porque estão lá só em busca de uma treta mesmo. Só querem buscar treta e nada mais. Não é um cliente potencial seu, não é uma pessoa que vai consumir o seu produto, não vale gastar a sua energia com ele. O que a gente sugere fazer? Ignorar, tá? Ignore e siga em frente. E aí, nesse momento, os comentários positivos que precisam ser ressaltados. Por quê?
Porque tudo que o hater quer é que você reaja com o mesmo nível, com ódio e com agressão. E você não vai descer esse nível, você não vai se submeter a isso, porque você é profissional, você é especializado do FDG, você sabe como administrar o seu negócio e você sabe que esse não é o caminho. E que tal agora se a gente falasse sobre como evitar ou como nos antecipar a esse tipo de comentário? Então, eu preparei aqui também agora no finalzinho algumas dicas para você amenizar esses tipos de argumento, esse tipo de objeção que vai surgir na sua rede social. Uma coisa que a gente está sempre falando aqui em todas as aulas é falar dos benefícios do seu produto nas suas redes sociais. Enalteça os benefícios, enalteça o seu trabalho, trabalhe sua autoridade dia a dia com depoimentos, com prova social, que a gente já viu na aula passada, que são as certificações que você fizer, os depoimentos dos seus clientes, fotos que comprovam esse trabalho, como antes e depois, como resultado de um serviço, para que você se resguarde quando surgir, por exemplo, alguma insatisfação de uma cliente que fez um procedimento, mas entre 100 foi a única que ficou insatisfeita. Você tem lá 99 clientes satisfeitos com aquele serviço, então você tem sim um poder de argumentação. Tente registrar ao máximo e não deixe de postar toda semana, poste depoimento, poste antes e depois. Quanto mais você postar, mais aumentará a sua autoridade, a sua prova social perante seu público. Então, isso vai fazer com que críticas ao seu serviço percam a força. Por que eu falo tanto de prova social? Por que eu falo tanto de depoimento? Porque contra fatos não há argumentos. Se você posta todo dia que tem uma cliente satisfeita com o seu trabalho, uma cliente que estiver insatisfeita argumentando lá no seu post, não vai trazer uma crise para o seu negócio. Na prova social, você também pode mostrar os bastidores do seu trabalho, quais cuidados você toma na hora de realizar os seus procedimentos, como você realiza os seus procedimentos, mostrando passo a passo mesmo, para que as pessoas tenham mais confiança ainda no seu trabalho. Não deixe de falar da sua evolução profissional. Todas as vezes que você estiver treinando, se profissionalizando, mesmo que seja treinando sozinha, estudando sozinha, registre na sua rede social, tá bom? Isso também é prova social, isso também vai trazer relevância para você. Antecipe-se sempre com argumentos que vão fortalecer o seu trabalho. Você pode, por exemplo, trazer um vídeo educativo explicando quais são os riscos pós-procedimento de micropigmentação, por exemplo? Quais são os cuidados que eu devo tomar depois de fazer um procedimento estético? Quais são os cuidados que eu tenho que tomar em casa? E o que vai acontecer comigo se eu não tomar esses cuidados? Você pode se antecipar e explicar, olha, gente, nós tomamos aqui todos os procedimentos necessários, mas também depende de você que você faça isso em casa. Faça vídeos educativos, educando o seu público sobre as coisas que eles também podem provocar, que quando eles se sentirem satisfeitos, eles não transmitam essa culpa para você ou para o seu negócio. Você vai estar fazendo com que eles sintam confiança no seu trabalho e entendam que se acontecer algum tipo de reação alérgica ou uma reação contrária, você está respaldado porque você deu suas orientações antes. Então, faça vídeos educativos falando sobre riscos, sobre os procedimentos e sobre cuidados pós-procedimentos, tá bom? Na rede social, você também pode alinhar as expectativas dos seus clientes, explicar para eles quais são os resultados reais. Por exemplo, uma pessoa que tem um desejo de ter uma pele linda, de pêssego, às vezes ela pode esperar que um procedimento, uma só sessão, vai fazer isso com ela. O que você vai fazer? Você vai explicar qual que é a caminhada que ela vai ter, qual que vai ser a jornada que ela vai passar para ela chegar no resultado que ela tanto sonha. O que você vai fazer com o seu público? Alinhar as expectativas. Esse tipo de conteúdo também precisa estar nas suas redes sociais, para evitar que depois as críticas apareçam lá falando que você promete uma coisa que você não cumpriu. Na verdade, as pessoas esperavam muito mais do seu trabalho. Então, quando você posta esse tipo de conteúdo, posta vídeos explicando quantos passos se faz para ter uma pele perfeita, ou quantas sessões que eu vou precisar fazer para ter uma cintura um pouco mais fina, posts explicando esses resultados, vão alinhar as expectativas do seu público. Eu já falei algumas vezes para vocês, nós precisamos ser francos com o nosso público, nós precisamos ser honestos e mostrar para eles o que de fato nós podemos oferecer.
Quando você é honesto, quando você age com franqueza, quando você faz o seu trabalho com empenho e sem mentiras, raramente as críticas vão te prejudicar, tá? Não ignore, mas também não seja refém das críticas. Principalmente falando das redes sociais, onde as pessoas tendem a intensificar tudo que elas falam. Então você pode sim levar em consideração, mas você também precisa ter senso crítico e estar atento aos fatos. Contra fatos não há argumentos. Outra dica que te ajuda na antecipação das críticas é os relatórios de satisfação. Utilize as redes sociais para conversar no direct com seus clientes, entender como eles estão. Antes que eles vão lá e façam os comentários, vá você atrás deles, procure o feedback deles, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, no direct. Converse com seus clientes, vá entendendo, alinhando as expectativas com ele e procura usar essa ferramenta para ser um canal de interação com seus clientes e não um canal de brigas ou discussões. A rede social é uma excelente ferramenta de comunicação com seu público. Não desperdice, antecipe as situações e use as redes sociais a seu favor. Seja por enquete, seja por um post educativo, seja pelo direct, tá? Tudo isso vai te ajudar a estar próximo do seu público, sentindo o que ele está esperando ou o que ele pensa em relação ao seu trabalho. Essas foram as dicas de hoje. Como eu digo sempre, eu espero que vocês sejam muito felizes com o negócio de vocês, que vocês tenham muito sucesso nas redes sociais e que vocês possam, de fato, aplicar todas as dicas que nós estamos passando aqui. Mandem as suas dúvidas para que nós possamos te ajudar e não se esqueça, se você se encontrar em uma situação mais séria, mais complicada, em que você não sabe como se posicionar, procure a ajuda de um profissional, procure a Nova Etapa ou procure a mim para que nós possamos te ajudar a lidar com esse tipo de objeção. Mas com as dicas que você aprendeu aqui hoje, você já está preparado para lidar com as objeções nas redes sociais, está preparado também para se posicionar e argumentar nas redes sociais. Grande abraço e até a próxima aula!